Fala aí, super cérebros, tudo bem com vocês? E aí, você sabe o que é uma regra de 3? Bom, se você acha que regra de 3 é só multiplicar cruzado, eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma má. A má é que não é só isso, e a boa é que eu vou te explicar. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e deixa o like para o YouTube entender que você está gostando dos meus vídeos. Se você não estiver gostando, não precisa, mas se estiver gostando, deixa o like e se inscreve. Bom, o que é uma regra de 3? É um método para descobrir um valor desconhecido através de outros que você já conhece. Geralmente são 3 valores conhecidos e um desconhecido. Por isso o nome regra de 3. Hoje eu vou falar sobre a regra de 3 simples. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a regra de 3 composta. Isso mesmo. Vai ser uma sequência de 2 vídeos, assim como nas frações, que foram 3. Dessa vez vai ser só 2, um pouco mais curto. Então, chega de enrolação e vamos para ação. Bom, para a gente saber fazer uma regra de 3, a gente tem que saber esses 3 conceitos aqui, o que são razões, o que é uma proporção e saber sobre grandezas. Bom, primeiro vamos começar com o que é razão. A razão entre um número A e um número B é uma relação entre eles e ela é interpretada da seguinte forma. A gente lê isso como A está para B ou a razão entre A e B. O que que significa? Vamos ver um exemplo prático que fica mais fácil. Vamos supor que a gente tem 3 alunos e desses 3 alunos, 2 gostam de matemática. Ou seja, como é que a gente pode escrever? A gente pode escrever assim ou assim. A razão entre o número de alunos, que gostam de matemática e o número total de alunos. Como a gente lê isso? A gente lê que 2 está para 3 ou a razão de 2 e 3. Ou seja, de cada 3 alunos, 2 gostam de matemática. Esse número 2 aqui, que vem em cima do denominador ou antes nessa forma, é chamado de antecedente e o outro de consequente, mas isso não é muito importante, só por uma curiosidade. Bom, e o que é uma proporção? Uma proporção é quando a gente iguala duas razões, ou seja, quando a gente tem razões equivalentes. Por exemplo, vamos supor que a gente tem esses 2/3 de aluno, que de 3 alunos, 2 gostam de matemática. Se a gente assumir que isso é proporcional, a gente vai ter quantos alunos que gostam de matemática? 4, porque na verdade a gente está igualando razões, certo? E se fosse 9 alunos, a gente teria 6 e por aí vai. Ou seja, isso é uma proporção. E como que a gente sabe quando forma uma proporção? Quando a gente multiplica assim, cruzado, os produtos são iguais, ou seja, 4 vezes 9 é igual a 6 vezes 6. Nos dois casos é 36, então a gente define isso como verdadeiro. Bom, sobre grandezas, primeiro a gente tem que entender que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, certo? E as grandezas proporcionais, elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E eu vou mostrar isso agora. Por exemplo, de 3 litros para 12 litros de gasolina, a gente aumentou a quantidade, certo? Então, setinha para cima simbolizando que aumentou. E de 15 reais para 60, a gente também aumentou, ou seja, isso aqui são grandezas diretamente proporcionais. Porque quando um aumenta, outro aumenta, e quando um diminui, outro diminui. Mas veja aqui o caso de baixo. De 2 para 4 pedreiros, a gente aumentou. Vamos supor que 2 pedreiros gastam 10 dias de obra e 4 pedreiros fazem a obra em 5 dias. Bom, a gente aumentou o número de pedreiros. E de 10 para 5, a gente diminuiu o dia de obra. Quantos dias a gente vai gastar? Ou seja, isso aqui são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra diminui, e quando uma diminui, a outra cresce. Bom, lembrando que para ser considerado uma proporção, quando uma grandeza, por exemplo, duplica, a outra tem que duplicar ou ser reduzida pela metade. Quando uma grandeza triplica, a outra tem que triplicar ou ser reduzida para 1/3. Ou seja, tem que ser o mesmo fator de multiplicação, vamos dizer assim, para garantir uma proporção. Bom, entendido isso, agora vamos para o principal, que é como resolver regras de 3 simples. Bom, aqui a gente tem um probleminha. Vamos supor que Rafael deu uma festa para 40 amigos e encomendou 30 docinhos.
quantos docinhos ele encomendaria se chamasse 60 amigos? Bom, primeiro vamos fazer aqui. Para 40 amigos, ele gastou 30 docinhos. E ele quer para 60 amigos. Quantos docinhos? Bom, vamos pensar. De 40 para 60, a gente está aumentando. E ele vai precisar comprar mais docinhos ou menos docinhos? Ou seja, quando aumentar o número de amigos, ele tem que aumentar o número de doce ou diminuir? Bom, logicamente seria aumentar, a não ser que Rafael seja um baita sacana, né? Então, ele também vai aumentar o número de docinhos, o que a gente conclui que isso aqui são grandezas diretamente proporcionais. E como que a gente resolve com grandezas diretamente proporcionais? A gente pode fazer da seguinte maneira. Ó, a gente pode fazer 40 amigos está para 30 docinhos. Assim como 60 amigos, vamos chamar x de docinhos. Está para x docinhos. A gente não sabe a quantidade. A gente lê desse jeito. 40 está para 30, assim como 60 está para x. Ó, se a gente multiplicar cruzado, a gente vai ter 40x igual a 180. A gente chega na conclusão de que ele terá que encomendar 45 docinhos. Isso aqui por quê? Porque lembra, ó, a gente vai multiplicar cruzado e tem que dar igual na proporção. Mas isso vale para grandezas diretamente proporcionais. As grandezas inversamente proporcionais é um pouquinho diferente, mas a gente já vai entender isso agora. Outro probleminha, vamos lá. 3 torneiras gastam 5 horas para encher um tanque. Quantas horas 10 torneiras gastariam para encher esse mesmo tanque? Vamos chamar a torneira de T e a hora de H para facilitar. Então a gente tem 3T vai ser 5H e 10T é um número que a gente não sabe. Vamos chamar de X, famoso X. Bom, agora vamos analisar. De 3 para 10 aumentou, certo? O número de torneiras. De 5 para X aumentou ou diminuiu? Vamos pensar. Bom, se você está aumentando o número de torneira, você vai aumentar ou diminuir o número de horas para encher? Bom, logicamente é diminuir. Então, aqui a gente diminui. E a gente chega à conclusão de que isso aqui são grandezas inversamente proporcionais. Bom, aqui a gente tem um problema, mas que a gente vai resolver agora. Agora a gente não pode fazer 3 está para 5, assim como 10 está para x. Eu vou mostrar por quê. Vamos comparar as de mesma unidade, vamos dizer assim. Mesma unidade quer dizer assim, torneira e hora. Então vamos lá. 3 e 10. A gente tem 3 para 10, 5 para x, certo? Bom, o que a gente faz para descobrir o x? A gente vai inverter uma dessas duas. Por quê? A gente quer deixar ou as duas setinhas para cima ou as duas setinhas para baixo. Entendeu? Quando você está invertendo, você está também invertendo a setinha, vamos dizer assim. Essa setinha é só para você lembrar na hora. Fica mais fácil. Então, a gente pode fazer o seguinte. 3 está para 10. 5 como x está para 5. Por isso que a gente não poderia ter feito do outro jeito. Mas se a gente invertesse já aqui, não teria problema. Se a gente tivesse 3 está para x, assim como 10 está para 5. Quando são grandezas diretamente proporcionais, não importa se você vai comparar na horizontal ou na vertical, mas grandezas inversamente proporcionais, necessariamente você coloca na vertical, porque você vai ter que inverter aqui, entendeu? Mas se você inverter antes, você pode comparar dos dois jeitos. Então, vamos fazer essa conta aqui. A gente tem 3 vezes 5, 15. Só lembrando, aí agora a gente multiplica cruzado, certo? E 10 vezes x. 10x. A gente chega à conclusão de que x vai ser 1,5 horas. Ou 1 hora e 30 minutos. Bom, recapitulando, grandezas diretamente proporcionais
você coloca, vamos dizer assim, uma embaixo da outra e multiplica cruzado. E grandezas inversamente proporcionais, você vai ter que inverter uma das duas. Lembrando que você tem que colocar a de cima sobre a de baixo e a outra de cima sobre a outra de baixo. Você não pode colocar na horizontal como na diretamente proporcional. Mas depois que você inverter, não tem problema. Esse foi o nosso vídeo de hoje sobre regra de 3 simples. E não se esquece, quinta-feira vai sair sobre regra de 3 composta. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Então lembra, se gostou desse vídeo, se inscreve e deixa o like. Até a próxima, valeu!